Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 23. Paulo é enviado ao governador. Neste capítulo de Atos 23, Paulo será interrogado pelos fariseus e saduceus. Ao começar sua defesa, será agredido na face a mando de um homem chamado Ananias, sumo sacerdote, o que levará a Paulo a insultá-lo, sem saber que ele era o sumo sacerdote, o chamando de parede caiada. Paulo se desculpará, e perceberá que os que o acusam são parte saduceus e parte judeus, e começará a utilizar isso para os colocar um contra o outro. O tribuno, vendo toda aquela confusão, salvará a vida de Paulo pela segunda vez, o tirando do meio deles e o guardando dentro de sua fortaleza. O Senhor aparecerá a Paulo, o fortalecendo e garantindo que, não só em Jerusalém Paulo testemunharia de sua obra, mas também em Roma. Alguns judeus, 40 ao todo, se juntarão e jurarão não comer e nem beber enquanto não matarem a Paulo, e tramam uma conspiração com alguns fariseus para terem a oportunidade de assassiná-lo. O sobrinho de Paulo virá escondido e contará a Paulo, fazendo a saber o centurião Cláudio, que o enviará ao governador Félix, juntamente com uma carta, sob forte escolta de soldados. O governador, por sua vez, guardará Paulo no pretório de Herodes, até que os acusadores estivessem presentes também para que ele pudesse ouvir os dois lados. Mais uma vez, a cidadania romana de Paulo faz ter favor diante os romanos. Contexto histórico. Vimos o discurso de Paulo, sua vida de perseguição aos seguidores de Jesus, a aparição na estrada de Damasco, seu chamado, o próprio Jesus confiando a ele tudo o que deveria fazer. A revolta após o discurso, pedem ao tribuno que o castigue, e sem saber, ele o leva ao interrogatório com açoites sendo cidadão romano, sem saber. Vimos que aquele castigo era ilegal, sem antes haver um julgamento. Isso dispersará a todos, e o tribuno colocará Paulo fora de sua prisão, permitindo que o interroguem fora do cárcere. Paulo inicia sua defesa e é agredido. Versículos 1 ao 3. E Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: Homens e irmãos, tenho vivido com toda a boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então, Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede caiada. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas ferir-me? O sumo sacerdote deu ordens para que batessem na boca de Paulo porque entendeu que o apóstolo estivesse mentindo a respeito de ter uma boa consciência diante de Deus. Verso 1. A acusação feita por Paulo de que o sacerdote era uma parede branqueada significava que o sacerdote exercia uma piedade exterior, mas era corrupto interiormente. Paulo de desculpa pelo insulto. Versículos 4 e 5. E os que estavam de pé, disseram: Insultas o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: Tu não falarás mal do governante do teu povo. Paulo alegou não ter reconhecido o sumo sacerdote. No entanto, Paulo destacou o comportamento inadequado do sumo sacerdote. A estratégia de Paulo. Versículo 6. Mas Paulo, percebendo que uma parte era de saduceus, e outra de fariseus, ele clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Acerca da esperança e ressurreição dos mortos sou chamado em questão. Paulo desviou a atenção do sinédrio ao dividir seus acusadores a respeito da doutrina da ressurreição. Os fariseus, como Paulo, acreditavam na ressurreição, enquanto os saduceus, dos quais o sumo sacerdote Ananias era membro, não acreditavam. No debate que se seguiu, alguns mestres da lei, que estavam associados aos fariseus, chegaram a afirmar que não viam base alguma para acusar Paulo. Verso 9.
a discórdia entre os saduceus e os fariseus. Versículos 7 a 10. E, tendo dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam essas coisas. E houve um grande clamor, e, levantando-se os escribas que eram da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem, mas se algum espírito ou anjo falou com ele, não lutemos contra Deus. E quando surgiu uma grande discórdia, o tribuno, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, ordenou que os soldados descessem, para que o tirassem à força do meio deles e o trouxessem para a fortaleza. Mais uma vez, a intervenção romana salva a vida de Paulo. Ver Atos 21 versos 34 ao 36 e nota: o Senhor fala com Paulo. Versículo 11. E, na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado, e disse: tem ânimo, Paulo. Pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. Vemos novamente a direção soberana de Deus na missão de Paulo. Ver Atos 22 versos 17 ao 21 e nota: o plano dos judeus. Versículos 12 ao 16. Quando amanheceu, os judeus se reuniram, e sob maldição, juraram dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conspiração. E eles foram até os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: havemos-nos jurado debaixo de maldição que não comeremos nada até que matemos a Paulo. Agora pois vós, com conselho, rogai ao tribuno que o traga a vós amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa sobre ele, e, antes que chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido da emboscada, foi, e entrou na fortaleza, e contou a Paulo. O sobrinho de Paulo, tendo ouvido da emboscada, versos 12 ao 15. Não está claro quantos membros da família de Paulo estavam em Jerusalém, ver verso 17 e 22. É mais provável que a irmã de Paulo vivesse em Jerusalém, talvez uma indicação de que toda a sua família tinha mudado para lá após a infância de Paulo em Tarso. O grego desse versículo sugere que o sobrinho do apóstolo fosse um adolescente. Não há informações de como ele veio a saber da conspiração, mas certamente a atmosfera era propícia para tal conspiração. O centurião Cláudio toma providências. Versículos 17 a 23. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno, e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão, e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E, chamando até ele 2 centuriões, lhes disse: preparai 200 soldados para irem até Cesareia, e 70 cavaleiros, e 200 lanceiros, na 3ª hora da noite. O comandante agiu de maneira decisiva para retirar Paulo da área de risco. Cesareia era a sede da província. Aqui, Paulo estaria sob a proteção de Félix, o procurador. O governador Félix. Versículo 24. E providenciai animais para Paulo montar neles,
para o levarem em segurança ao governador Félix. Félix, um ex-escravo, tornou-se procurador da Judéia em 52 d.C. Ele foi removido do ofício, por volta de 59 d.C., por má gestão de conflitos entre judeus e gentios em Cesareia. Atos 23 versículos 25 ao 30. A carta do comandante Cláudio Lísias segue o formato padrão da época, com uma saudação, o corpo da carta e a conclusão. Possivelmente, Lucas a reconstruiu a partir da recordação de Paulo, mas também é possível que o próprio Lucas tenha ouvido a sua leitura diante de Félix e Paulo em Cesareia. Uma carta ao governador. Versículos 25 ao 27. E ele escreveu uma carta desta maneira: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi tomado pelos judeus, e estando prestes a ser morto por eles, sobrevim com a tropa, e o resgatei, tendo entendido que ele era romano. Na tradução em português, esse versículo parece dizer que o comandante soube que Paulo era cidadão romano antes de o resgatar. Entretanto, a gramática grega indica que o comandante resgatou Paulo e, em seguida, soube que ele era cidadão romano, que é exatamente o que aconteceu, capítulos 21 e 22. Os argumentos de Cláudio. Versículos 28 ao 30. E eu, querendo saber a causa pela qual o acusavam, o levei ao conselho deles. E percebi que ele era acusado por questões da lei deles, mas não tinha nenhuma acusação digna de morte ou prisão. E, havendo-me informado que havia um complô contra esse homem, imediatamente enviei-o a ti, ordenando também a seus acusadores que falem contra ele diante de ti. Adeus. Lísias interpretou o conflito como uma disputa acerca da lei judaica, que significava que a acusação contra Paulo não merecia morte ou prisão sob a lei romana. O envio de Paulo a Félix pode parecer indicar o contrário, mas essa ação tinha por objetivo proteger o apóstolo e permitir que as autoridades judaicas apresentassem formalmente aquilo que tem contra ele diante do governador romano. Paulo diante do governador. Versículos 31 ao 33. Então, os soldados, como lhes fora mandado, tomaram Paulo, e o levaram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando os cavaleiros irem com ele, retornaram para a fortaleza. Os quais, entrando em Cesareia, e entregando a carta ao governador, apresentaram-lhe também a Paulo. A distância de Jerusalém a Antipátride era de aproximadamente 56 quilômetros, ao longo da estrada romana. A viagem de Antipátride a Cesareia era feita ao longo da costa e não requeria uma guarda tão grande para garantir a segurança de Paulo. Félix lê a carta e aguarda. Versículos 34 e 35. E o governador, lendo a carta, perguntou de que província ele era, e, quando soube que ele era da Cilícia, disse: Eu te ouvirei quando vierem também os teus acusadores. E ele ordenou que o guardassem no pretório de Herodes. Félix podia ter enviado Paulo ao governador da Síria, mas decidiu julgar, ele próprio, o caso, talvez porque compreendesse quão inconsistente era a evidência contra o apóstolo e desejasse resolver o caso o mais rápido possível. Paulo foi mantido sob custódia no pretório do procurador, construído originalmente por Herodes, o Grande. Conclusão. Concluindo, esta é uma passagem muito controversa em sua interpretação. Paulo realmente não sabia que Ananias era o sumo sacerdote e foi sincero? Ele sabia e mentiu para se livrar de uma pena maior? Paulo sabia que ele era o sumo sacerdote, mas foi apenas sarcástico, pois aquela pessoa não pregando algo e não vivendo? O fato aqui é que, sendo Ananias ou não uma pessoa escolhida por Deus, o simples fato de ser uma pessoa reconhecida como autoridade pelo povo, era o suficiente para Paulo respeitá-lo e voltar atrás no que disse.
O que aprendo aqui, e com outras passagens, é que devemos respeitar as pessoas, sobretudo as autoridades. O respeito ao nosso próximo é algo fundamental, mesmo quando somos injuriados, difamados ou em situações difíceis, precisamos amar a respeitar as pessoas. Vimos que, com muita inteligência, Paulo consegue moldar o momento que seria ruim para ele numa disputa entre saduceus e fariseus. Paulo estava sendo julgado por falar de Jesus, estava justamente falando sobre a ressurreição. Por isso o tumulto se inicia, pois os fariseus criam que era sim possível a ressurreição de alguém e os saduceus. Não sendo assim, Paulo força Cláudio a levá-lo de volta, salvando sua vida. Deus vai usar tudo o que temos, o conhecimento que adquirimos, nossas habilidades pessoais, o que sabemos fazer, tudo será para servi-lo. À noite Jesus, mais uma vez, vai falar com Paulo, e a partir daí, teve a certeza de que, de alguma forma, ele chegaria a Roma para levar as boas novas de Cristo. Várias vezes vamos ouvir a voz do Senhor nos confortando, Ele nos conhece e sabe exatamente do que precisamos em cada momento. É descoberto o plano para matar Paulo, mas Deus continua livrando e abençoando Paulo. Ele chegará até Roma. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.